Olá, pessoal da Bemol Engenharia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Nos próximos minutos, a gente vai conversar sobre a NR12. E olha, o nosso papo aqui vai muito além de só repassar regras. A gente vai entender os detalhes que, no fim do dia, fazem toda a diferença entre um trabalho seguro e um acidente. Pensem nisso aqui como uma ferramenta essencial para proteger a vida de cada um de nós. Vamos lá? Para a gente começar, queria deixar uma pergunta no ar. Todo santo dia a gente lida com máquinas, com equipamentos potentes, certo? Mas já pararam para pensar o que exatamente separa uma operação de rotina de um acidente grave? A resposta está aí, nas barreiras de proteção. E entender como elas funcionam, esse é o primeiro passo e talvez o mais importante para a nossa segurança. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso? A norma regulamentadora número 12, que a gente chama de NR12, não é só um monte de papel, um monte de regras. Pensa nela mais como um guia, sabe? Um verdadeiro mapa, que foi desenhado com um objetivo muito, mas muito claro: proteger vidas. E aqui está o coração da norma. A palavra-chave é essa aí, resguardar. Sabe o que isso quer dizer? Significa agir antes, prevenção, antecipação. O foco não é correr atrás do prejuízo, mas sim criar um ambiente de trabalho onde os riscos já são controlados. Controlados antes que causem qualquer dano. A meta é garantir que todo mundo volte para casa bem, inteiro, no final do expediente. E esse slide aqui mostra uma coisa fundamental. A segurança é tipo uma corrente, com 3 elos que precisam estar muito bem conectados. O primeiro elo são os fabricantes, que já têm que pensar na segurança desde o projeto da máquina. O segundo elo é a Bemol, que tem a responsabilidade de instalar as proteções, manter a documentação em dia, como inventário de máquinas e análise de risco, e, claro, garantir que tudo funcione perfeitamente. E o terceiro elo, que talvez seja o mais crucial no dia a dia, somos nós, cada colaborador. A gente tem o papel vital de seguir os procedimentos. É simples. Se um desses elos falhar, a corrente inteira se quebra. Agora vamos para a parte mais prática. Vamos falar das barreiras físicas e dos processos que a NR12 cria. É interessante que a norma não joga tudo no mesmo saco. Ela organiza essas barreiras numa ordem de prioridade, uma hierarquia de segurança muito inteligente. E aqui está o pulo do gato. A prioridade máxima, número 1, é sempre a proteção coletiva. O que isso quer dizer na prática? Que a segurança tem que estar na máquina, tem que ser parte dela, não pode depender só da atenção do operador. Depois, em segundo lugar, vem as medidas administrativas, como esse treinamento que a gente está fazendo agora. E só por último, em terceiro, vem os EPIs, os equipamentos de proteção individual. E por que essa ordem? Porque um EPI protege uma pessoa. Uma proteção coletiva protege todo mundo que está ali no ambiente. Faz todo sentido, né? E essa imagem aqui é um exemplo perfeito do que a gente está falando. Tá vendo essas grades amarelas? Isso é o que chamamos de proteção fixa. É uma barreira física mesmo. Agora, se essa barreira fosse um portão, por exemplo, ele teria um sensor, um sistema de intertravamento. Ou seja, a máquina para na hora se o portão abrir. O objetivo é um só: tornar impossível chegar na zona de perigo enquanto a máquina estiver funcionando. A segurança vira parte do equipamento. E por que toda essa preocupação? Porque os riscos são reais e são graves. A gente está falando de esmagamento, aprisionamento, cortes, acidentes que podem mudar a vida de uma pessoa numa fração de segundo. A NR12 existe justamente para a gente eliminar ou, no mínimo, reduzir drasticamente esses perigos. Essa comparação aqui é um soco no estômago, né? De um lado, a condição insegura, tudo exposto, zona de perigo liberada. Do outro, a condição segura, tudo protegido, enclausurado, sinalizado. E para manter esse cenário seguro, as inspeções e a manutenção preventiva têm que ser levadas muito a sério. A diferença entre um lado e outro é basicamente a aplicação correta da NR12. É a diferença entre o risco e a segurança. E já que a gente está falando de dispositivos importantes, não dá para não falar da parada de emergência. Gente, isso não é um simples botão de desligar, é um sistema de segurança. Tem que estar sempre ao alcance da mão, ser fácil de acionar com um único gesto e, o mais importante, ele tem prioridade absoluta. Quando você aciona, ele para tudo que for perigoso na hora, não importa o que mais esteja acontecendo na máquina. Beleza, mas de nada adianta ter as melhores proteções, a máquina mais segura do mundo, se as pessoas não souberem como operar tudo isso, né? É aí que entra o fator humano, o conhecimento. A capacitação é, sem dúvida, um dos pilares da NR12. E sobre a capacitação, a norma é bem direta, não deixa margem para erro.
É um processo com regras claras. O treinamento tem que acontecer antes de você começar na função. É sempre de graça para o colaborador, claro. Tem que ter uma carga horária adequada para garantir que todo mundo aprenda de verdade. E, fundamental, ele precisa ser dado por um profissional habilitado. Alguém que entende do assunto e que se responsabiliza por aquele treinamento. E muita atenção nesse ponto aqui, porque isso é vital. O treinamento de NR12 não é tipo uma carteira de motorista, que você tira uma vez e vale para sempre. Não. Ele é específico. É para aquela máquina, para aquele processo, para aquela empresa. Se um colaborador muda de empresa, mesmo que vá operar uma máquina parecida, precisa de um novo treinamento. Porque os riscos, os procedimentos, tudo pode ser diferente. Segurança não é uma foto, é um filme, tá sempre em movimento. Porque nosso trabalho também tá sempre mudando. Chegou uma máquina nova, mudou alguma coisa no processo, opa, pode ter um risco novo aí. É por isso que a reciclagem do treinamento não é um se der, é uma obrigação. Ela garante que o nosso conhecimento sobre segurança evolua junto com o nosso trabalho. Bom, estamos chegando na reta final e eu queria amarrar a mensagem principal. A NR12 nos dá o mapa, as ferramentas. Mas a segurança de verdade é algo que a gente constrói todo dia, juntos, através de uma cultura de prevenção forte, onde todo mundo está na mesma página. E aqui entra o poder que cada um de nós tem. Nós somos a primeira linha de defesa. Isso significa seguir os procedimentos à risca. Significa nunca, jamais, em hipótese alguma, burlar um sensor ou amarrar uma proteção. E significa ter atitude de parar e comunicar na hora qualquer coisa errada que a gente veja. É a nossa atenção, a nossa vigilância que mantém todo o time seguro. No final das contas, as escolhas que a gente faz têm consequências bem claras. De um lado da balança, ignorar as regras leva a multas, acidentes, afastamentos, só coisa ruim. Do outro lado, aplicar a NR12 direitinho não só evita acidentes, como também melhora a produtividade e a nossa qualidade de vida no trabalho. Acho que não tem muita dúvida sobre qual caminho seguir, né? E para a gente fechar, fica essa reflexão. Segurança é só mais uma tarefa na nossa lista de coisas a fazer? Ou é algo mais profundo? Deveria ser um valor? Algo que faz parte de quem a gente é como profissional aqui na Bemão Engenharia? É pensar e agir com segurança a todo momento. Não só porque está na regra, mas porque é o certo a se fazer. Pela gente e por quem está do nosso lado. Pessoal, muito obrigada pela atenção.